A onda de calor no Brasil Central tem prejudicado o andamento do plantio da safra 23-24. Existem áreas de Mato Grosso onde a temperatura do solo chegou a 60 graus, muito além do indicado para um bom potencial de germinação e boas taxas de produtividade. E para falar melhor sobre essa performance do plantio nessas condições desafiadoras do clima, eu vou conversar agora com o Ricardo Arruda, que é gerente técnico digital da Charvio no Brasil. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde, Priscila, e a todos que assistem Mercado e Companhia. Já dá para a gente dizer que tem risco de replantio em algumas áreas? E mais que eu quero te perguntar, tem como diminuir essa taxa de replantio? Quais as ferramentas que o produtor pode usar para diminuir aí essas taxas de replantio? Bom, normalmente, né, o replantio ele está relacionado a dois tipos de fatores, né? Um que está mais na mão do produtor, que é a escolha da semente, né? A qualidade da semente usada, e o outro que está mais, vamos dizer assim, fora da mão do produtor, que é relacionado ao clima, né? Então, muitas vezes, e esse é um ano de desafio nessa direção por conta do El Niño, né? Chuvas irregulares, altas temperaturas, tudo isso aumenta muito as chances de replantio. Então, eu diria que a chance de replantio ela sempre existe num cenário como esse que a gente está vivenciando nessa safra por conta dos efeitos climáticos do El Niño, mas existem formas de minimizar o risco desse impacto, né? Uma delas é a escolha das sementes de altíssima qualidade, né? Com alto vigor e alta germinação, mas também o uso de ferramentas digitais, Priscila, que podem ajudar o produtor a plantar na janela ideal, no momento ideal, com mais certeza daquilo que pode acontecer nos próximos dias. Então, sem dúvida, ferramentas digitais que podem mostrar para ele quais são as condições do solo de cada um dos seus talhões e a diferença dessas zonas de potencial produtivo dentro de um mesmo talhão podem ajudar ele, por exemplo, a, é, a otimizar a estratégia de semeadura, colocando mais ou menos semente de acordo com o potencial produtivo de cada área, né? Então essa taxa variável, né, de plantio de soja, ela leva em consideração diversos fatores também, como você está falando, tem então questões do clima, qualidade de semente, para a gente conseguir obter melhores resultados. E também fazer também como se fosse um escalonamento do plantio também, dependendo de cada área, é isso? Exato, é um planejamento mais racional do plantio, né? Vamos dizer assim, da semeadura. Então, o produtor consegue, através de imagens de satélite, né? Ele consegue olhar o histórico dos seus talhões em termos de potencial produtivo. E com base nesse histórico, ele pode otimizar a densidade de semeadura, né? Para que ele coloque a população ideal de plantas, né, finais em cada uma das partes daquele talhão e não mais a taxa fixa, né, manejando o talhão todo como se ele fosse uma única zona de mesmo potencial. Então, sem dúvida, ele consegue planejar melhor, escalonar melhor, como você comentou, Priscila, usando ferramentas digitais a seu favor, né, estruturando melhor a sua semeadura, não só em quais talhões ele pode começar de uma forma mais operacional, mas também agronomicamente, qual é o ajuste de densidade de sementes ideal para cada parte do seu talhão. Isso maximiza as chances de sucesso, né? E protege muito o potencial produtivo da genética que ele escolheu, sem dúvida. Porque a gente sabe também que, além de tudo, né, não é só o terreno que é irregular, as chuvas são irregulares, aí os talhões eles vão ter diferentes desempenhos, né? Então tem como usar essa ferramenta para otimizar e aumentar o potencial de produtividade, como que você está falando, né? Agora, esse estudo de área também, você falou que é possível otimizar a quantidade de sementes. Quais outros fatores vocês levam em consideração do solo para trazer essa melhor performance para cada produtor rural? Excelente pergunta. Bom, a agricultura digital tem diversas abordagens, né? A que a gente usa e a mais consolidada aqui em Charvio, na nossa plataforma, é o que a gente chama de mapa de potencial produtivo. O que que é esse mapa de potencial produtivo, Priscila? Ele é a combinação de mais de 7 anos de biomassa. Então, todo ano, você tem imagens de satélite sendo registradas, né, do talhão, que mostram
que em um determinado local do talhão, quase todo ano tinha mais biomassa do que no restante, ou menos biomassa do que o restante. Quando a gente olha isso para uma escala de uma interpolação de vários anos, a gente começa a ver padrões de potencial de produtividade em cada região desse talhão. Então, se todo ano a região, por exemplo, central do talhão apresentava mais biomassa, significa que ali, por um fator provavelmente topográfico ou nutricional, existe um maior potencial produtivo comparado com o restante do talhão. Então, naquele local, é possível você otimizar a densidade de semeadura, dependendo da genética e do cultivo selecionado, para você Certo, colocar mais ou menos semente ali e atingir o máximo de potencial daquela variedade. Então, perfeito. é, além de imagens de satélite, né, a imagem de biomassa, ela é extremamente importante para a gente tomar essa estratégia, implementar essa estratégia de plantio em taxa variável. Tá certo, Ricardo. Obrigado. Então, o uso da estatística, da tecnologia aí para melhorar as condições aí dos nossos produtores rurais. Obrigada pela sua participação e uma boa tarde. Boa tarde a todos. Contem com a Charville ao lado de vocês para ajudar nos desafios dessa safra relacionados ao clima também. Um São abraço. muitos. Obrigada.